Olá pessoal, tudo jóia? Então vamos fazer nossa terceira parte da nossa aula 5. E aí pessoal, ficou como exercício para vocês detectarem um problema e resolverem ele com curvas fechadas. Então, e aí, vocês conseguiram? Então vamos ver aqui o que é que acontece se nós utilizarmos essa rotina que nós aprontamos com esse código aqui, tá? Se nós utilizarmos uma curva fechada. Por que isso? Porque eu gosto de fazer a rotina para que ela seja utilizada no máximo de situações possíveis, para que nós não tenhamos que ficar utilizando, criando rotinas novas, aliás, para cada situação. Muito embora é bem complicado, né? Muitas vezes a gente quebra muita cabeça para conseguir uma rotina que ela sirva para muitas situações, tá? Mas eu sempre tento fazer desta forma e aconselho também que seja assim, porque aí você evita retrabalho no futuro, né? Você pode ter uma rotina que pode ser usada para muitas situações. Muito bem, então vamos aqui para a nossa vista de implantação e eu vou dar o comando LI, vou salvar aqui o meu projeto e vou fazer uma curva fechada. Vamos fazer uma coisa assim logo. Vamos fazer uma elipse. Muito bem. Está aqui nossa elipse, que é uma curva fechada. Vamos voltar lá para o 3D. Vamos voltar aqui para a vista 3D. Está lá nossa elipse. E aí, vamos vir aqui, selecionar. Pegou a topografia também, por isso que eu gosto de isolar. Vamos isolar elemento. Bem, selecionar. Né? Tem dois IDs aqui, né? Muito bem. Agora temos só nossa curva. Isso iria dar erro, tá? Porque aí ele não ia conseguir transformar a topografia em geometria. Enfim, o que nós queremos era a curva. E aí, vamos só conferir aqui. Nossa família está lá. Tem 20 elementos. Muito bem. Vamos mandar executar. Observando, aparentemente tudo ok, né? Tudo certinho. Mas aí, vamos lá na nossa lista de implantação. Então, eu vou começar. Vou selecionar aqui, vou fazer melhor. Em vez de eu ficar contando, vou selecionar aqui, vou filtrar. Cadê nosso filtro? Aparentemente tudo ok, né? 20 elementos criados. Tá? Mas aí, vamos observar aqui agora. Vou diminuir o número para ficar mais claro. Vou colocar só assim. Execução concluída. Muito bem. Ora, 5. Mas a gente só observa 4. E aí o que é que acontece? Vamos procurar lá. Cadê? Nós temos aqui um warning, né? Um aviso. E o que é que esse aviso está dizendo? Que há instâncias idênticas no mesmo lugar. Tá? Então aqui, nesse local aqui, tem duas instâncias. Tem dois postes. Nesse local aqui. Se eu deletar um, ainda tem um outro. Então, na verdade, o que é que está acontecendo aqui? Vamos interpretar, é muito simples. Quando eu mando executar lá a minha rotina no Dynamo, o que é que ele está fazendo? Ele está criando, né, como nós bem já observamos, deixa eu colocar aqui no Watch Node. Watch. Muito bem, vou maximizar aqui para retornar nossos parâmetros. Muito bem. Vejam que aqui ele está criando, não é? 4 pontos, como eu estou pedindo aqui, 4 parâmetros, porque n-1, n vale 5, mais o final.
Só que quando a curva é fechada, tá aqui nossa elipse. Quando a curva é fechada, vocês concordam que o início dela coincide com o final? Não é verdade? Então, se eu mando criar um ponto aqui, já está criando um ponto no zero. Que é esse aqui. Tá? E eu estou mandando também criar um ponto no fim. Que é esse aqui. Percebam que ele nem aparece lá, porque fica sobrepondo. Tá? E aí, como foi que eu resolvi? Muito bem. Eu vou colocar aqui um comentário aqui no meu código. Para fazer isto, eu coloco barra, barra. E vou botar aqui curva aberta. Tá? Isso aqui não vai modificar em nada o código, tá? É só um comentário, por isso que ele aparece verdinho. Aí, se nós mandarmos executar, vai dar a mesma coisa. Tá tudo lá, tá? Muito bem. O que é que acontece? Eu vou copiar isso aqui, Ctrl C, Ctrl V, e aqui eu vou colocar dizendo assim, curva fechada. E aí eu vou mudar aqui os nomes das variáveis, tá? Porque senão ele vai repetir. 2, 2. Muito bem, então percebam que ele criou saídas distintas aqui, não é isso? E aí ele é bem inteligente, ele permaneceu as que já estavam conectadas, não é isso? Muito bem, para a curva fechada, então eu não preciso mandar criar um endpoint. Eu não preciso mandar criar um endpoint, tá? Então, eu não preciso dar esse desconto aqui. Então, eu vou tirar e vou deixar normal, como no início. Porque aí o que é que vai acontecer? Vamos colocar o watchNode para cá, para os parâmetros. Tá? Então, foi o que aconteceu? Ele criou parâmetros de 0, 2, 4, 6, 8. Então, eu vejo que ele criou 5 parâmetros, que é o que eu quero aqui, que ele crie 5 parâmetros. Eu não preciso criar o final como foi feito antes, já que o final coincide com o início, que é o 0. Muito bem, mas aí, o que é que vai acontecer? Está gerando um conflito aqui. Como é que eu vou utilizar uma saída ou outra? Ora, nós vimos isso na aula passada, nas aulas passadas. Eu vou usar um if para que, se a curva for fechada, ele vai usar um resultado. Se a curva for aberta, ele vai usar outro resultado. Para que seja utilizado aqui. Então, ele gerou. Eu vou criar aqui também points, né? A uma distância, eu vou dar Ctrl C, Ctrl V, porque na verdade ainda não estou criando os pontos. E as minhas distâncias são essas aqui. A curva é a mesma lá, né? Ele vai estar utilizando a mesma curva. Deixa eu dar uma arrumada aqui, eu gosto sempre de deixar organizado. Vou apagar aqui, a gente não precisa mais desse nó. Muito bem. Então aqui eu vou botar curva, né? Point at distance. Eu vou colocar aqui, vou renomear e vou colocar aqui assim. Curva aberta. Então eu estou utilizando esses pontos aqui para curva aberta. Esses aqui eu vou colocar para curva fechada. Aceitar. Pronto, muito bem. E aí eu tenho uma lista de pontos e eu tenho outra lista de pontos aqui. Mas eu não posso utilizar as duas, né? E se eu utilizar o list create, também aqui não vai dar certo, porque reutilizar um list create aqui, porque ele vai juntar todos os pontos. Eu não quero, eu quero que ele escolha ou um ou outro. Então, vou botar o if, como nós já vimos na aula passada. E aí eu vou perguntar a ele, a curva é aberta? Né? Ou então, melhor, a curva é fechada?
né? Tanto faz. Então, tem um nó também para avaliar isso, que é curve is closed. Tá aqui. Onde eu vou fornecer a minha curva, vou mandar executar aqui e ele vai dizer: ah, deu um erro. Ah, eu peguei ponto, né? Eu quero curva. Muito bem. Minha curva é aberta? É fechada? Verdade. Minha curva é fechada. Então percebam aqui, ó, como tem ponto lá, né? Os pontos estão todos bagunçados, porque eu tenho essa lista e eu tenho essa outra lista. Então eu vou colocar aqui, a curva é fechada, mas aqui como eu estou aberto, né? Eu vou colocar um nó não. E aí a gente está vendo a facilidade. Aqui a funcionalidade. Porque aí vai, eu vou colocar no meu teste, o que é que acontece? Tudo que sai aqui ele nega. Então aqui vai sair false, né? Então o que é que eu estou dizendo? Se a curva não é fechada, ela é aberta. Então, na verdade, quando eu digo se a curva não é fechada, eu estou dizendo, perguntando se a curva é aberta. Se a curva é aberta, eu vou usar essa lista. Se ela não é aberta, vai utilizar essa lista aqui. Tá? Muito bem. Aí agora eu vou conectar aqui. E aí minha rotina ficou funcional. Ele vai detectar automaticamente, a partir do if, tá? Se a curva é aberta ou fechada. E aí ele vai usar ou um resultado ou outro, como nós vimos em exemplos em aulas passadas. Vamos ver se vai dar certo? Vamos lá. Tomara, né? Então vou voltar aqui. Minha curva já está selecionada, minha elipse já está lá selecionada, então não preciso selecionar novamente e vou mandar executar. Vamos ver qual foi o erro aqui. Muito bem, vemos aqui, nós mandamos executar e deu um erro. É bom, eu gosto quando acontece erro, né? Porque aí eu já dou a solução para vocês, porque vocês vão enfrentar isso no dia a dia, tá? Então esse erro aqui, o que é que ele está dizendo, resumindo a história aqui? O que é que esse erro aqui, tá? Que eu traduzi aqui para gente. Ele não vai aceitar array de array, ou seja, listas multidimensionais. Percebam que eu tenho duas listas aqui, ó. Né? Duas listas em uma, né? Uma lista multidimensional. Por quê? Voltando lá. Porque eu tenho esses pontos e eu tenho esse ponto aqui. Juntei, né? Estão lembrados? Aí veja, esse nó aceitou direto, agora já o if não aceita. Então, por isso, a boa prática de nós usarmos, sempre que for necessário, flatten, tá? Esse nó aqui que eu já expliquei o que é que ele faz. E aí vamos ver se ele vai resolver nosso problema de vida aqui. Não é? Vou mandar executar. E voilá! Foi resolvido nosso problema. Porque o nó ele não aceita listas de listas, né? Listas multidimensionais. Ele não aceita. Tá? Então fica aí a dica, por isso que eu uso sempre, né, o flatten, e por isso que eu utilizei ele aqui também já com este argumento. Muito bem, vamos agora lá no Revit. E aí nós temos 5 postes. Deixe-me ir lá na vista de implantação. Vou selecionar tudo aqui. 5. Tá? E nós vemos 5 aqui também. E nenhum warning, né? Nenhum aviso, porque agora ele não sobrepôs instância sobre instância, porque aí ele escolheu lá, não é? Se a curva for aberta, ele vai usar este resultado. Se a curva for fechada, ele vai utilizar estes pontos aqui para a geração das famílias. E aí nossa rotina fica bem interessante, não é, pessoal? Fica bem dinâmica, tá? Isso é que é o interessante aqui.
né? Nosso nó já está prontinho aqui, né? Já está prontinho. Vamos só fazer um último teste, né? Eu gosto sempre de testar. E agora vamos... Deixa eu minimizar aqui. Vou apagar estas instâncias que foram criadas. Vou dar o comando LI. E aí agora eu vou usar uma coisa mais... Deixa eu fazer uma coisa mais malucona aqui. Pega isso. E dá um SZ para fechar o loop. Muito bem. Vamos lá na nossa vista 3D. E vou dar um Isolate Category. Eu sempre gosto para facilitar a nossa seleção. Vamos voltar aqui no Dynamo. Percebam que como eu deletei lá, ele já detectou aqui que não tem mais nada selecionado. Agora nós temos um conjunto de linhas. Vou aumentar aqui também o número de elementos para a gente ver um efeito melhor. Vou botar 50 elementos e vou mandar executar. Vou tirar aqui e instalar, certo? Tudo criadinho, ok? Se nós quisermos visualizar somente os pontos como uma curva fechada, está dando true aqui no resultado. Se nós quisermos visualizar apenas os pontos lá que foram utilizados para a curva, para a curva fechada, eu vou esconder esses aqui. Já escondi os de aberta, né? Visualizar. Aqui eu vou mandar esconder aqui esse if, que também está confundindo. Cada nó ele vai gerar visualização, então eu preciso apagar todo mundo. Pronto. Certo? Ah, por que esse aqui não está marcado? É o nosso endpoint lá. Então vou desmarcar aqui. Ok? Então vai funcionar para coisas bem mais complexas. Tá ok, pessoal? Então um forte abraço e até a próxima parte da nossa videoaula. Até lá!